Olá, me chamo Anderson Araújo, vou falar sobre a fisiopatologia da síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune aguda que afeta o sistema nervoso periférico, geralmente 1 a 3 semanas após uma infecção, seja por gripe, por virose intestinal ou por infecção por Campylobacter jejuni. O sistema imunológico, ao combater o micro-organismo, produz anticorpos, que, por meio de mimetismo molecular, reconhecem e atacam componentes dos nervos, principalmente a bainha de mielina. Este ataque causa inflamação e desmineralização, dificultando a condução dos impulsos nervosos, o que leva à fraqueza muscular, à perda de reflexos e, em casos graves, à paralisia respiratória. Com tratamento adequado, há a reminização e a regeneração nervosa, permitindo que a maioria dos pacientes se recuperem por completo. A forma de diagnosticar a doença, ela inicia com uma avaliação clínica, onde nessa fase, a fase inicial, muitos pacientes relatam os sintomas que são muito comuns e são frequentes em pacientes que estão com essa doença. Sintomas esses que podem ser fraqueza muscular, formigamento nos membros, a perda de reflexo e também, em casos mais graves, tem pacientes que sofrem com parada respiratória. Após essa avaliação clínica inicial, é realizado uma punção lombar, onde basicamente é a retirada de uma quantidade de líquido que está presente nos seres humanos, que fica localizado ali na medula espinhal, no cérebro, onde após a retirada desse líquido, que é denominado como líquor, é feita uma análise. E em pacientes que estão com essa doença, em sua grande maioria, quase 90% dos pacientes, eles fazem esse exame e esse exame demonstra no seu resultado que existe mais proteína do que células presente no corpo humano, caracterizando uma dissociação albuminocitológica. E após isso, pode ser realizado também exames como eletromiografia e eletroneuromiografia, que são exames que servem para analisar as atividades musculares e os impulsos nervosos do ser humano. E as pessoas que fazem esse exame, caso esteja com a doença, ela vai apresentar alguma diferença no resultado. E após todos esses exames, pode ser solicitado também exames complementares, como hemogramas, teste de enzimas, entre outros, que servem para descartar outras doenças. E essas são as formas de diagnosticar a doença de Guillain-Barré. Me chamo Joás, sou estudante de Educação Física. Vim falar um pouco agora aqui sobre a epidemia no Brasil e no mundo de Guillain-Barré. A Guillain-Barré sabemos que é uma doença rara, com incidência global estimada entre 1 a 2 casos por 100 mil habitantes por ano. A doença pode afetar qualquer faixa etária, mas comum entre adultos e idosos, principalmente homens. Em surtos virais como o do Zika no ano de 2015 a 2016, o número de casos aumentaram significativamente em diversos países da América Latina e do Caribe. A taxa de mortalidade mundial vai entre 3 a 7%, dependendo da gravidade e do acesso do tratamento intensivo. No Brasil, a Guillain-Barré é de notificação compulsória desde 2016, devido ao aumento de taxa durante o surto do Zika vírus. Estudos apontaram uma associação entre infecção por Zika e Guillain-Barré, especialmente na região do Nordeste e Sudeste. A incidência anual média no país é aproximadamente de 0,6 a 1,3 por 100 mil habitantes, podendo aumentar em período de surtos virais. O fator de risco da síndrome Guillain-Barré é geralmente desencadeado por uma resposta autoimune do sistema imunológico após a infecção. Essa infecção, por sua vez, muitas vezes conhecida no nosso dia a dia, como vírus e bactérias, sendo vírus, por exemplo, até o Covid-19, como também o da Zika ou da dengue. O que é que acontece? Nosso próprio corpo, para se defender desse agente infeccioso, ele combate sim esse agente, como também ele acaba atacando algumas células nervosas, o que deixa o nosso corpo mais fragilizado. E aí, onde a síndrome Guillain-Barré vai passar a atuar no nosso corpo.
Já nesse período pós, que a gente está se recuperando, como a célula foi atacada, por engano, né? Entre aspas, ela foi atacada com o objetivo de combater o agente infeccioso, mas não foi só esse agente que foi combatido. As nossas células nervosas também foram atacadas pelo nosso próprio sistema. Então, essa fragilidade faz com que a síndrome se instale e alavanque, né, seus sintomas e suas condições. O tratamento da síndrome de Guillain-Barré visa acelerar a recuperação do paciente, né, através de 2 tipos de terapia principais: a plasmaferese e a hemoglobina intravenosa. Em casos mais graves, eles são tratados nas unidades de terapia intensiva, as famosas UTIs, e após a fase aguda, são tratados através de fisioterapia para recuperar o paciente. Já falando dos 2 tipos de tratamento, os 2 tipos de terapia, a plasmaferese é nada mais nada menos do que a filtragem do sangue. Ou seja, o plasma ele é separado das células sanguíneas, as células são repostas ao corpo, repondo o plasma removido e assim eliminando os anticorpos prejudiciais que atacam o sistema nervoso periférico. A hemoglobina intravenosa, ela consiste em altas doses de anticorpos saudáveis através de doadores de sangue, né, que ajudam, né, a bloquear a ação dos anticorpos prejudiciais nos nervos. Me chamo Guilherme e vou falar sobre o tratamento medicamentoso da síndrome de Guillain-Barré. Ele tem como objetivo principal reduzir a resposta autoimune que causa a destruição da mielina, e assim acelerar a recuperação do paciente e prevenir complicações. Os 2 principais tratamentos disponíveis são a imunoglobulina intravenosa e a plasmaferese. Ambos têm eficácia semelhante e são indicados nas fases iniciais da doença. A imunoglobulina intravenosa é o tratamento mais utilizado, por ser fácil de administração e apresentar menos riscos. Ela atua bloqueando os anticorpos que atacam o sistema nervoso periférico e reduzindo a inflamação e favorecendo a regeneração dos nervos. O tratamento dura em torno de 5 a 7 dias. A plasmaferese, também chamada de troca plasmática, consiste na filtragem do plasma sanguíneo para remover os anticorpos responsáveis pela agressão ao sistema nervoso. O procedimento é feito entre 4 a 6 sessões em dias alternados. Além dos tratamentos específicos, é comum o uso de medicações de suporte, como analgésicos, anti-inflamatórios para controle da dor, anticoagulantes para prevenir trombose e, em alguns casos, medicamentos para estabilizar a pressão arterial e o ritmo cardíaco. É muito importante destacar que os corticosteroides isolados não são eficazes no tratamento da síndrome de Guillain-Barré, portanto não são recomendados. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso periférico, causando a fraqueza muscular, dormência e até mesmo a paralisia. Neste contexto, a fisioterapia tem um papel fundamental na recuperação funcional e na melhoria da qualidade de vida do paciente. Benefícios da fisioterapia: favorecer a recuperação da força muscular gradualmente, melhorar a coordenação motora e o equilíbrio, auxiliar na reeducação postural e prevenção de deformidades, estimular a circulação sanguínea e reduzir o risco de trombose, melhorar a respiração e a capacidade pulmonar em casos mais graves, diminuir a rigidez e espasmos musculares, promover autonomia e independência funcional nas atividades diárias. Contradições e cuidados: evitar exercícios intensos durante a fase aguda da doença, não realizar alongamentos forçados que causam dor, evitar fadiga excessiva durante as sessões, suspender o treino em casos de febre ou infecção ativa, manter cautela com estimulação elétrica em áreas sensíveis, não iniciar exercícios sem avaliação fisioterapêutica individualizada, evitar movimentos bruscos que possam agravar a fraqueza muscular. Bom, sou Alexandre, vou falar um pouco da doença e educação física. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que causa fraqueza e, em caso mais grave, paralisia. E aí quem é que é a educação física? Pois ela auxilia na recuperação desde que seja feita com acompanhamento profissional. Vou falar um pouco dos benefícios que a atividade física
traz ao corpo dessas pessoas que têm essa doença. Um dos benefícios melhora a força muscular, melhora a resistência física, melhora a coordenação motora, melhora o equilíbrio da postura, eleva a autoestima, reduz a fadiga e auxilia na retomada das dependências funcionais. Vou falar um pouco também das contraindicações, haja vista que devemos ter cuidado na hora de praticar exercícios para essas pessoas. Exercícios intensos, exercícios com sobrecarga de pesos, exercícios com um ambiente de calor muito intenso, e entre outros. São causas que devem ser evitadas para não progredir a doença. Bom, sobre as curiosidades, a gente tem o ataque do próprio corpo. A síndrome de Guillain-Barré, por ser uma doença autoimune, o próprio sistema imunológico ataca os nervos periféricos. A gente tem também o que a gente pode chamar de paralisia ascendente. Ela começa nos pés e sobe até o tronco, enfim, enraiza para os outros lados. A gente tem também sobre o nome, né? O nome é francês. A doença foi descrita por 2 neurologistas franceses. Um é o Georges Guillain e o outro é o Jean-Alexandre Barré. E daí vem o nome da síndrome de Guillain-Barré, né? Tem o caso que ela pode ser respiratória também. 30% dos casos podem afetar os músculos respiratórios, o que pode levar a precisar da ventilação mecânica. A síndrome de Guillain-Barré também ela tem alguns subtipos, né? A mais comum é a EDP, mas também temos a variante de Miller-Fisher, que ela ataca os olhos e o equilíbrio.